Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, o segundo capítulo dessa história linda, espetacular, comovente, especial. Já vou começar o segundo capítulo, porém antes, lembrando a importância de você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva, curta, dá o seu joinha. Isso para nós tem uma importância ímpar, porque fortalece o nosso canal no YouTube, ele vai ser propalado e receberemos então mais cartas, mais histórias com ricos conteúdos. Tá tudo preparado, mas eu quero fazer antes um convite para você se tornar membro do canal. Já estou chegando a 70. Você pode ser de número 70. O objetivo é chegar a uma família de 100 membros. Depois vamos para outros objetivos. Mas o primeiro é esse, 100 membros. Abaixo do vídeo, você vai entender como você faz para ser membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Segundo capítulo vai para o ar agora. Querido Paulinho Boa Pessoa, sou a Norma e eu sou a narradora dessa história incrível, fantástica e tão repleta de fatos, de acontecimentos e de tanta emoção. Eu estou contando essa história que eu acompanhei de perto porque eu conheço todas as personagens deste fato. Eu estou contando nos detalhes porque sou profunda conhecedora de tudo. E estou narrando o que aconteceu com a dona Conceição, com respeito à gravidez do seu filho, a quem ela tanto se apegou e não admite em hipótese alguma que ele se case. Ontem eu parei exatamente neste momento, Paulinho, e eu vou retomar. Segunda-feira sequente que o mano não veio. Ele não veio, não apareceu. Ela, a Conceição, ficou muito preocupada. Porque ele não apareceu, não avisou. Ela estava tão habituada com aquelas viagens, aquelas idas até o hotel, aquela hospedagem ainda que rápida. Era uma tarde, mas era uma tarde de amor. Ela estava tão habituada, inclusive, com a condução que os conduzia. Era o carro, mas muitas vezes a Harley Davidson, a moto, que inclusive ela tinha aprendido a pilotar. Ela gostava demais daquele momento. Ela agora pedia para ele ir pilotando a moto. Ela estava sentindo falta de tudo. Ela já havia habituado a tudo isso. Mas na segunda vez, ele não apareceu. Aí ela foi um orelhão, ligou lá no escritório da banda. E no escritório da banda, alguém que atendeu o telefone disse a ela: foi viajar. Ah, não, ele foi para Atlanta. É um festival lá. Não comentou nada? Foi. Não ficou de... Ele vai voltar? Não, a moça aqui do lado está dizendo que dificilmente ele voltará. Pelo menos não deixou avisado se vai voltar e quando. A ficha caiu para ela. A ficha caiu para Conceição. Porque ali ela entendeu que, na verdade, o mano tinha fugido, estava fugindo dela. Só que agora ela estava grávida e abandonada. Ainda tentou contato com ele lá nos Estados Unidos, mas naquela época era tão difícil
as comunicações, especialmente com outro país, e tudo tão caro. Uma ligação que se fazia do Brasil para os Estados Unidos custava uma fortuna. E o pior, ela só pode ligar no lugar onde aconteceria o festival, ninguém sabia. Daquele cantor, não. Ela não o encontrou. Estava claro que ele também não queria nenhum contato. Sem alternativa, Conceição, ela tinha que enfrentar os pais dela. Ia ter que enfrentar e comunicá-los, o que não podia ser mais calado. Ela estava grávida. E a reação dos pais quando ela deu notícia não foi boa e nem poderia ter sido. A situação financeira já não ajudava. E mais uma boca. Não era só isso para os pais. Ela era novinha, ela tinha acabado de completar 18 anos. Ela era muito menina. Conceição teve que ouvir muito do pai, da mãe, e foi chamada. Você é uma vergonha. Você é vergonha da família. Ela sabia que isso não era justo. Ser ela chamada de vergonha da família não era justo. Ela sabia disso. Mas ela teve que enfrentar. Afinal, o que ela podia fazer? Bem, o que ela podia fazer é o que toda mulher de coragem teria feito, sabe? Então ela fez. Ela arregaçou as mangas e decidiu: eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou à luta pelo meu filho. Além de se dedicar, e se dedicar de corpo e alma por aquele ser que ela não conhecia ainda. Estava lá no seu ventre. Ela, sem medo, agora foi com tudo para o escritório aduaneiro. E não apenas isso, ela bateu a porta da Ismênia. A Ismênia, vocês lembram, é a gerente da loja, amiga da sua mãe, que tanto a ajudou na confecção, na feitura do vestido lindo de formatura dela. A Ismênia era uma pessoa amiga. Ela queria então fazer um extra. Ismênia, você vê alguma possibilidade? Eu queria trabalhar nos dois lugares. Eu sei desenhar. Ela sabia. Desenhar era boa. Ela era craque em desenho. Nisso ela havia puxado ao pai. O pai, com aqueles desenhos técnicos, ele como engenheiro civil, mas ele tinha os dons do domínio do lápis. E ela também. Ela queria a oportunidade de desenhar vestidos e outras peças. Lá para a loja onde a Ismênia era a gerente, a manda-chuva. Ismênia, mais uma vez, lhe abriu as portas. E ela, a Conceição, começou a impressionar a Ismênia e tendo assim uma segunda renda, que foi se tornando cada vez melhor, aquela segunda renda, e por fim acabou se transformando na principal fonte de renda dela. Ismênia começou a fazer sucesso com os vestidos desenhados pela Conceição. Caramba, Conceição, você é muito talentosa. Você não sabe da maior. Eu estou conversando com o dono da loja. Ele é um francês e ele mora no Rio de Janeiro. E eu tenho mandado para ele cópias dos seus desenhos. Ele está ficando apaixonado. Ele está impressionado com a sua criatividade, sabe? E eu acho que ele quer te conhecer. Eu estou marcando uma viagem para lá. Se der certo, dá para você ir comigo? Você aceita? Lógico que eu aceito. Afinal de contas, a Conceição, ela começou a enxergar possibilidades em tudo. E ela precisava daquilo. E ela acabou indo com a Ismênia com destino ao Rio de Janeiro. Chegando lá, com a barriga já grande, sabe? Ela estava com a barriga assim, de quase 6 meses de gravidez.
foi quando o francês, um homem fino, educado e de nome Manon, que coincidência! Vocês se lembram que o cantor é Mano? O cantor é Manuel, mais artisticamente conhecido como Mano. E o francês, mas era o nome do francês mesmo, Manon. Ele perguntou para ela, assim, já colocando a mão sobre a sua barriga: e para quando é o bebê? E ela disse que mais ou menos uns 3 meses para o bebê nascer. O Manon abriu aquele sorriso e aproveitou para elogiá-la. Desenhas maravilhosamente bem. Você é talentosa, moça. E do nada o Manon disse: diante de uma moça talentosa, à espera de um bebê, eu adoraria ser o padrinho. Isso é, se você me convidar. Ela foi pega de surpresa. Ela não esperava que o Manon dissesse isso a ela, mas ela sabia o quanto aquele homem poderia ajudá-la. Ele morava numa casa no Rio de Janeiro, uma casa linda. Ele morava numa casa realmente muito bonita. Lá no Rio de Janeiro, se podia dizer que uma verdadeira mansão. Eu adoraria ser o padrinho. E aí, ela pega de surpresa, pois seja menina ou seja menino, o que tiver aqui no meu ventre, ela não sabia e nem tinha condição de saber naquele momento, não dava. Seja o que for que eu tiver aqui no meu ventre, o senhor vai ser o padrinho, então. Ele ficou muito agradecido, o senhor Manon a abraçou e ela se sentiu tão acolhida. Ela sinceramente sentiu que dali para frente aquele senhor poderia representar muito na vida dela. Ela ainda não tinha entendido como. Sabe como, de repente, assim, uma coisa espiritual, uma coisa que vem do além, um aviso que chegou para ela. Ela sabia que aquele homem poderia ser muito importante para ela. Foi quando os meses se passaram, precisamente quase 3 mesmo, e nasceu aquele menino lindo. Nasceu Moisés. Ela comunicou inclusive o senhor Manon no Rio de Janeiro. É um menino, seu Manon. É. Veio lindo, meu filho. É lindo, é. O senhor vai ser o padrinho, tá? E Conceição, que já era talentosa, diante agora daquele compadre especial que era o dono da loja, ela passou a ter uma abertura muito maior na loja, criando seus modelos. Manon passou a comercializá-los também na capital do Rio de Janeiro. Também começou a vender por lá os vestidos. Evidentemente que o salário da Conceição melhorou. Incentivada pelo compadre e patrão, ele queria que ela entrasse para a faculdade para fazer o curso de Direito. Em cursar Direito, ela estava pensando, mas então se deu conta que ela não teria, assim, tempo, sabe? O bastante para tudo isso, porque os negócios estavam ocupando todo o seu tempo. Ela prestava serviço no escritório aduaneiro. E agora, o seu tempo maior era ocupado pela loja. Então ela estava tomada de tarefa, de missão. Só que ela tinha garra. Ela tinha uma garra, uma vontade de vencer. Ela era o tipo de pessoa que, quando ela se entrega a fazer algo, ela faz para valer, sabe? Ela faz com afinco, ela faz com amor. Era uma daquelas empreendedoras que não tinha mais tempo nem para dormir. E também não reclamava se ela não pudesse dormir. Ela queria realizar. Ela queria fazer.
Moisés, seu filho e tão amado filho. Ele era cuidado pela sua mãe, a avó do Moisés. E ela começou a temer que o filho estava começando a se esquecer da aparência da mãe. Ela estava tão ocupada com os afazeres. Ela tinha tanta coisa que cuidar. O seu tempo era tão tomado, ela não tinha tempo mais para o bebê. E preocupada que o menino a esquecesse, ela jamais iria admitir que isso ocorresse. Ela amava demais aquele bebê. Amava aquele filho acima de tudo. E fazia questão de passeios com ele. E assim, ela ocupava os seus finais de semana, sabe? Sempre com Moisés. Conceição vivia a dizer: nesses momentos, eu pegava o meu filho e eu saía com ele por um passeio. Eu vivia a inventar lugares em que estivéssemos juntos. Eu me dedicava a ele e tão somente a ele. Tudo o que eu fazia era por ele. É o único filho que, com certeza, eu vou amar sobre todas as coisas e sem impor qualquer condição. É um amor incondicional. Eu adoro o cheiro do meu filho. Adoro quando eu enterro o nariz no topo grosso do seu cabelo espesso. Dizia a Conceição. Adoro a sua voz. Quando eu me deitava ao seu lado à noite e ele pedia: mamãe, me conta a história de luta, eu já sou grande. E ela ficou fascinada por histórias de luta para poder contar para o filho. Ela vivia a cata dessas histórias. E ele depois começou a escolher as histórias místicas sobre lobisomem, sereia, bruxa, travessura de gato preto. Tudo que fosse assim misterioso ele gostava. Ela às vezes lia as histórias. E enquanto ela lia, os olhos cinzentos do menino, que já eram grandes, ficavam tão grandes, pareciam 2 pires, de tão arregalados. Mas não era medo. Eles eram dominados pelo entusiasmo, esses olhos, pelo desejo de possuir algum poder mágico. É preciso falar. Mano, o pai do Moisés sumiu no mundo. O mano desapareceu. E é preciso falar. Ela não contava para ninguém sobre quem era o pai. Isso era um segredo. As pessoas cobravam o pai e a mãe, mas ela era tão independente. Porque a pessoa, quando ela busca independência, ela começa a buscar pela independência financeira. Porque aí ela começa a ficar dona do próprio nariz de fato. Então ela escondeu dos pais quem era o pai do menino. E do menino, do Moisés, então, ele nem sonhava quem era o pai dele. Com o tempo ela tinha planejado: eu vou contando alguma coisa a respeito. Mas o objetivo maior era dizer para o filho que o pai tinha morrido. Porque era o que ela sentia. Alguém haverá de perguntar: mas peraí, ela não gostava do Moisés? Amava o filho, ela amava, mas amava também o pai dele, humano. Mas como amava? Amava, só que a decepção foi tão grande, porque ele fugiu dela. Foi uma fuga. E ele não apareceu, e ele não aparecia. É possível dizer que o amor tenha se transformado em ódio? Não, ainda não. Ainda não. Mas é por isso que eu quero que vocês ouçam a história in toto. Eu quero que vocês ouçam a história inteira, mas ainda não. E ele, será que ele está mesmo lá nos Estados Unidos? Será que ele foi para Atlanta, para esse festival? Mas o festival dura uns dias, né? Será que ele permaneceu, mas teria visto para isso? Documentação para isso? Não é simples.
A pessoa não vai para os Estados Unidos e simplesmente passa a viver lá. Não é assim. Será que ele estaria por lá? Ou em algum outro país da Latinoamérica? Será que teria ido para a Europa? Ou ele vivia no Brasil, aqui, porque o Brasil é tão grande, de repente estaria escondido em algum canto do Brasil. O Brasil é muito grande. Conceição, ela não tinha esquecido, não. O Mano, não. O amor que ela sentia por ele era grande demais, ela não tinha esquecido. Ela ainda o amava, e com todas as forças do seu coração, mas ela estava consciente de que não poderia viver choramingando pelos cantos. Ela tinha um filho, e esse filho era tudo para ela. O Moisés, o Moisés, ele era cuidado com tanto carinho, com tanto amor. A mãe ajudava demais a olhar o menino, mas ela queria a proximidade. Ele não pode esquecer minha cara, mãe. Ele tem que conviver comigo, mãe. Eu amo, ele é meu filho. Cabe uma pergunta: será que ela transferiu o amor todo que ela sentia pelo Mano? Ela transferiu para o menino, Moisés? Talvez. E que menino lindo ele era. Havia puxado aos dois, mas tinha muitas características do pai, sabe? Forte, lindo, forte. Seria tão alto quanto ele e teria com certeza a mesma fartura de cabelo. Mas aí a vida dela mudou tanto. Ela lutando pelo filho, estava conquistando. E Manon, o padrinho do Moisés, o francês, o padrinho francês do seu filho, o Manon, faz aquele convite para ambos, mãe e filho. Ele estava voltando para a França. Manon estava voltando para lá. E além deles poderem conhecer Paris, eles ficariam hospedados na casa de Manon, em Lourdes, a cidade francesa de Lourdes. Era irrecusável o convite, né? E foram mãe e filho num passeio que se tornaria inesquecível. Manon, ele falava com entusiasmo da sua cidade, Lourdes. Dizia que Lourdes era uma cidade que tinha que ser visitada por todos, sejam católicos ou não. Afinal, o famoso santuário de Nossa Senhora de Lourdes está lá na cidade de Lourdes. E desse modo, aquilo tudo movimenta a cidade que tinha se expandido como um destino de peregrinação religiosa durante os meses da primavera, verão, outono. Então Lourdes é uma cidade francesa que atrai gente do mundo inteiro, que vai lá para Lourdes em busca da cura. Nossa Senhora de Lourdes. O pessoal vai em busca da cura. Foi lá que Bernadette Souberius foi testemunha da aparição da Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Maria. Ela apareceu em Lourdes 18 vezes. 18 vezes. Certamente você não precisa ser católico para apreciar tudo que essa cidade mística ela tem para oferecer. A cidade encantou Conceição. Conceição chegou em Lourdes, ficou encantada com o filhote dela, Moisés. Por lá foram muitíssimo bem recebidos e tratados pelo compadre e padrinho, respectivamente. Manon, Conceição ficou maravilhada com tudo que ela via por lá. Ela ficou simplesmente encantada. Se a cidade era da cura, ela queria que Nossa Senhora de Lourdes a curasse. Então ela, com muita fé, ela pediu a Nossa Senhora da Lourdes: "Oh, minha Nossa Senhora, sabe, tira do meu coração essa coisa que ainda restou de
de paixão e de amor e de lembranças daquele homem. E sabe, foi como que se um milagre tivesse acontecido e o coração dela ficasse assim limpo, a cabeça dela melhor. O padrinho Manon, aproveitando que eles estavam por lá, ele queria que o afilhado recebesse um pouco daquela educação francesa. E ele tinha condição e posses para custear o estudo para o menino, o curso para o menino. O menino estava começando, então ele matriculou o menino numa escola francesa. O afilhado começou a estudar por lá. Alguém haverá de perguntar, mas espera aí, o Manon com relação a essa moça, será que ele não tem outros interesses assim? Não, o Manon, o interesse dele era uma coisa espiritual, era uma coisa de alma gêmea, era uma coisa que não se explica, porque o Manon era homossexual. Ele era um senhor, inclusive bem mais velho que ela. Já havia passado de 70 anos. Então, como eu sei que pode gerar suspeitas de que talvez o Manon francês tivesse interesse sexual com a mocinha, com a linda Conceição, porque ela era linda. Não era isso. Era uma coisa muito mais complexa e completa, porque ela realmente era muito talentosa. O compadre e padrinho Manon, ele começa a mostrar os desenhos que ela produzia lá para colegas dele, amigos dele, na Europa, na França e em outros países. E o pessoal começa a gostar daquilo. Nossa, talentosa demais. E ela começou a ganhar dinheiro por lá. E aí era um dinheiro diferente, porque é um dinheiro estrangeiro. Quando ela fazia algum trabalho para os franceses, quando ela fazia algum trabalho para os ingleses, ou para qualquer outro país, Itália, Suécia, Suíça, ela recebia num dinheiro muito mais valorizado. E aquilo vai fazendo uma diferença muito grande na vida financeira da mulher. Então ela vai crescendo. A Conceição vai crescendo, ela vai amealhando recursos financeiros, ela vai prosperando e se apegando cada vez mais ao seu rebento filho. Ela não tinha olhos para outro homem. Linda ela era, mas ela não conseguia, sabe, ter olhos para outro homem. Ela tinha única e tão somente olhos para o seu filho. E era muito grata àquele compadre francês, que ela não conseguia entender de onde vinha aquela amizade, de onde vinha aquele amor. Parecia até que se conheciam, sei lá, de outra vida. Era um entrosamento, era um entendimento tão grande entre eles, que ela chegava até a duvidar de como aquilo havia surgido. Ela fica com o Manon, o filho, na Europa, vivendo ao longo de 6 anos. Depois desse período, o menino fora todo alfabetizado em francês, começou Moisés a receber a educação francesa. Depois desse período, os pais reclamavam muito a sua falta e já estavam também com uma idade um pouquinho mais avançada. E ela tinha já recursos financeiros. Então, o Manon, ele propôs a ela uma sociedade. Então ela viria agora, não mais para ser a empregada,
não mais para trabalhar na loja, mas para ser sócia da loja. Ela se tornaria a patroa da Ismênia, daquela que a ajudou. Olha como é que é a vida. Observem como é que é a vida. A Ismênia, que tinha feito tudo por ela naquela festa de formatura, através daquele vestido, que era gerente da loja, que tinha toda a confiança do Manon. Agora, quando ela retorna da Europa depois de 6 anos, ela vem de lá como patroa da Ismênia. Olha o que muda. Com o dinheiro que ela trouxe, mais a sociedade, ela, Conceição, ela começa a viver as suas regalias. E uma delas seria a aquisição daquela moto. Ela tinha aprendido com quem? Com o Mano. Ela tinha aprendido com ele. E ela aqui acaba adquirindo uma moto, e exatamente uma Harley Davidson. Porque era assim. Ela gostava do carro, mas o seu hobby era a moto, a Harley Davidson. E foi através dessa Harley Davidson que ela começa também a fazer os seus passeios. O menino que vai crescendo, o menino que vai se desenvolvendo. Homem, não. Ela não quer mais saber de nenhum. Ela se dedica única e exclusivamente ao filho. Então ela começa a entender que aquele filho é dela, é só dela. É uma coisa que ela começa a ficar proprietária do próprio filho. E falta de conselho não foi, porque a Ismênia, apesar de uma certa idade, ainda continuou trabalhando com ela. Só que agora a Ismênia, se já era bem tratada, imagine o trato que a Ismênia começou a receber dela. Era retribuição. Afinal de contas, ela tinha recebido tantos favores da Ismênia. Então ela retribuía e procurava fazer isso de um modo muito carinhoso, verdadeiro. Fatos vão se sucedendo. Primeiro foi o pai dela. Diante de tantos golpes sofridos pela vida, talvez o coração tenha fraquejado. E naquele momento fraquejou de maneira fatal. O pai foi o primeiro que ela perdeu. Depois da morte do pai, 1 ano e mais 1 mês, sua mãe acabou também muito doente. A mãe também faleceu. Restava para ela a Ismênia. A Ismênia ficou, sabe, meio que substituta da mãe. Só que a Ismênia também fora vítima de um AVC. E era a terceira importante perda da vida dela. Eu digo perdas para a própria morte. Ismênia também faleceu. Foi exatamente nesse instante que eu, Norma, cheguei na vida da Conceição. Ela abriu as portas de um emprego para mim, eu que tanto buscava e precisava. E foi a partir dali, daquele momento, que eu fui me inteirando a respeito de tudo que ela vivia com aquele filho. Logo que eu cheguei na casa, eu vi aquele apego. Ela não admitia em hipótese alguma que Moisés tivesse o quarto dele. Era com ela. Não, meu filho não se separa de mim. Eu tentava, uma vez que eu estava trabalhando com ela como uma espécie de governanta, eu tentava ajudá-la, orientando da melhor forma. Mas
Eu não tinha autoridade para isso, até porque ela tinha mais idade do que eu. Então eu conversava com ela, que talvez as coisas não pudessem ser exatamente assim. Eu procurava orientá-la. Mas isso não ajudava muito. Eu acho que, diante do descrito nesse segundo capítulo, vocês conseguiram entender o tamanho do apego que a Conceição vai adquirindo pelo Moisés. O tamanho do amor que a Conceição vai adquirindo pelo Moisés. E principalmente, vocês vão entendendo como foi que ela se tornou poderosa. Como foi que ela se tornou rica. Uma das pessoas de mais sucesso naquela nossa cidade. Uma virada espetacular. Tudo, obviamente, baseado numa coisa chamada trabalho, criatividade, dedicação. Mas foi uma virada espetacular. Ela contou, sim, com a ajuda de um francês. Um apego que não se explica com coisas desse mundo. Só podia estar muito além do que nós podemos pensar. Eu fui com ela a Lourdes, na França. Lógico, Moisés juntos. Quando ela foi comunicada que o Manon estava muito doente. Fora vítima de câncer de próstata que acabou se espalhando pelo corpo. Eu fui com ela até Lourdes. E mesmo sendo Lourdes a cidade da cura, ainda assim pessoas morrem por lá. E Manon morreu. Era mais uma perda importante na vida daquela mulher. Manon havia feito um testamento. Ele distribuiu suas posses a parentes, mas deixou algo muito importante para nossa querida e amada Conceição. Só que o que ele deixou para Conceição e tudo que vai acontecer daqui para frente está no terceiro capítulo dessa história, que amanhã você não pode perder por nada. Entri nella stanza, sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono arresi. Ti guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Un nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. E la notte con te si scalda a mille incendi. E la tua voce passi ma non ti raggiungo, rallento anche se vorrei volare. Sei calda come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E
E quando tra di noi la tensione sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set.